em Química, né? Engenharia Química, professor? Sim? E uma experiência com educação de quantos anos? Conta pra gente. Quantos anos? Não, experiência de vida, né? De educação. E trabalhando com educação desde quando? Educação é um modo, né? Mas desde quando? Pode dizer, sempre que fui profissional na indústria, eu sempre dava aulas também para a Então, desde quando, então, mais ou menos? Vou falar sobre isso. 75. Sim. Então, a gente, nosso... Não. Quando eu estava fazendo pós-graduação aqui no Instituto de Química, eu dava aula na farmácia na física. Olha só. Então, olha quanta experiência. Então, nesse laboratório a gente congrega diversas experiências, diversos saberes. E a ideia maior agora, ele só, uma coisa que ele falou hoje, para todo mundo saber, quando ele viu essa imagem do Danilo, ele falou de cromatografia. Ele vai explicar rapidamente o que é isso para a gente começar e passar para a sua palestra. Pode ser? Explica para a gente o que é cromatografia. Um pedaço de papel? Papel branco. Tecnologia. Temos desse papel grandão aqui. Pode pegar. Se eu pegar um papel poroso, tipo um papel de filtro, um jornal, seja poroso, né? Absorvente, né? Colocar um pinguinho de tinta aqui, tinta Pilot, caneta Pilot, e colocar isso num copo, uma tira estreita, né? Colocar num copo de água, o que vai acontecer? A água, por capilaridade, ela vai subir. Né? Ela vai subir. Quando ela chega na gota de tinta, ela, dependendo da solubilidade dessa tinta, ela vai as partes que compõem a tinta serão, vamos dizer, tem três componentes, A, B e C. O A é mais solúvel, o B é meio solúvel e o C é muito pouco solúvel na água, tá? O solvente, no caso. Aí a água está subindo, passa pela gota, e o que vai acontecer? De repente, aquela que é mais solúvel vai fazer o quê? Ela vai se dissolver na água e correr junto com ela. A B, que é médio, ela vai ficar mais lenta, vai ficar retardada. E a C talvez fique lá embaixo. Com isso, eu separo os componentes. A solubilidade de um solvente, de um substrato de um solvente. É o que a gente faz com os conceitos aqui no laboratório, entre os campos de conhecimento. Mas quem é solvente? Quem é o solvente? Pois é, o solvente a gente está propondo que seja a arte. Então, a gente junta esses conhecimentos os mais diferentes, a gente agradece O sujeito na arte. ao professor Wolf. E a gente inicia agora, passo para o Gabriel Brasil apresentar a nossa palestra de hoje. Palestra, conversa, discussão, entendimento, estudo, sempre sobre um tema, meio-dia, às terças-feiras. Gabriel. Bem, boa tarde, né? Já somos boa tarde, agora oficialmente. Bem, com orgulho que eu apresento aqui o trabalho do nosso colega Luciano Chieri, né? De acordo com ele, vai estar apresentando o fenômeno entópico na arte do Paleolítico Superior. Né? Vai trabalhar a questão da linguagem da arte. Quem conhece ele também é conhecido aqui como nosso colega como o cara que estuda quadrinhos, né? Que ele tem uma visão muito legal dessa área, que ele vê um potencial, elementos muito ricos dentro da nossa capacidade de construir narrativas através de imagens, né? Através do espaço entre as imagens, através do texto e essa junção de linguagens que a gente, tantas vezes a gente separa, né? Criamos dicotomias com elas, né? A ideia da imagem, da palavra e do texto, e ele está pegando agora a análise dali da onde que isso surgiu e suas ramificações. Então, vamos tentar. Então fica à vontade, Obrigado. todos nós vamos conversar. A gente aqui no Lamar, a gente não troca ideias, a gente troca olhares. Exatamente. Né? Uma pergunta, você precisa de som? Não, eu só precisava colocar as imagens lá. Qual o computador que está ligado aqui no momento? O meu eu trouxe, se quiser ligar ele. Vamos ligar o seu. Na sequência que nenhuma
Tem entrada? Luciano, qual o título da sua apresentação? Fenômeno entóptico. Tá aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá, vamos. Senão estraga a surpresa. Como é que é? Fenômeno? Fenômeno entóptico na arte do Paleolítico Superior. Vou ligar. Você já tem dentro do arquivo? Tem. Posso ligar aqui? Pode. Eu acho que eu não liguei. Tive? Chegar lá com o Evandro, vamos aparecer ele também. Isso, a sessão de análise em grupo. Sessão de análise em grupo? Lágrimas e choros e convulsões no meio da sala. Mas você gostou, Gabriel? Vai lá. Mais ou menos isso. Pequeno exagero. Você foi um tomado aí? Florei. Tá ligado? Sim, acendeu ali. Ah, acho que ele já. Será que ele já tá jogando ali por causa do. É. Normalmente, né? Posso? Pode. Não vai explodir não, né? Gabriel apertou o botão. Eu vou. Era isso que estão procurando. Tá, né? Ligou lá. Eu vou criando tudo lá e lá. Presente. Apareceu. Já tá tudo lá, certo? Você não vai precisar de som não, né? Não. Tem certeza que você não quer som? Obrigado pela palavra também. Gabriel não gosta. O quê? Já comi. Miriam, eu estou querendo muito mostrar para vocês todos, discutir com todos nós, o Zé está acompanhando um pouco mais, como que está esse desenvolvimento aqui paramétrico, tá? E a gente vê se consegue melhorar isso. Tá? Queria muito que vocês notassem. Ao mesmo por Skype também, né? Para facilitar um dia com vocês. A gente pode combinar para terça-feira que vem, a gente volta. Está gravado em videotape agora. Nosso aluno do pós-doutorado aqui. Esse é bom. Bom, vamos simplificar. Você pega os dados do censo, joga no programa que eu fiz, você vai ter todos os gráficos instantaneamente. Só isso. É só copiar e colar, mais nada. Ainda não chegou nessa etapa, mas aí o programa então foi. É só copiar e colar, aí você já tem um gráfico. O gráfico do XYZ. Exatamente o que está aí. Aí eu mando pelo e-mail. Gente, obrigada. Maria, você tem que ser. Oi? Todo computador tem. Todo Windows tem. Bom, pessoal, boa tarde para todo mundo. Vamos trocar os nossos olhares então. Esse tema ele surgiu a partir de um capítulo de um livro do Richard Leakey, né, A Origem da Espécie Humana. A gente vai depois fazer uma leitura de um trecho. Porque a gente está tentando entender, pensando na história em quadrinhos, tentando voltar muito tempo atrás no passado para tentar entender esse comportamento humano de representar o ambiente. Por que faz isso? Né? Essa
essa história toda vai ser recontada e até chegar nos quadrinhos posteriormente, mas não é o objetivo hoje falar de quadrinhos. Né? Então a gente vai falar no final o que seria esse fenômeno entóptico, que para mim foi uma grande descoberta, eu coloquei isso no capítulo inicial da tese, mas vamos tentar analisar da melhor maneira que a gente puder essa arte do Paleolítico Superior que eu gosto de vocês. Vamos lá. Eu queria primeiro chamar a atenção do que foi essa revolução criativa do Paleolítico Superior. Aí tem o período, 35.000 a 10.000 anos. 2.000 anos antes disso, há 8.000 anos atrás, começou a formar a Revolução Agrícola. E essa Revolução Agrícola foi possível através de uma confluência de fatores. Primeiro, o homem teve uma evolução cerebral considerável. A gente passou lá de 350, 400 milímetros cúbicos de volume cerebral para 1.200, então é um salto bastante considerável que permite a esse sujeito a olhar o ambiente de uma forma diferente. Ele via a natureza de uma maneira diferente e consegue com isso aprender a manipular a matéria-prima para depois começar a construir ferramentas. Nesse momento, os pesquisadores acreditam que foi o primeiro momento que surgiu aquilo que nós chamamos de humano moderno. Humano que tem uma propensão à tecnologia, que tem uma propensão à inovação, que tem uma autoconsciência muito presente, segundo as pesquisas atuais. Por isso se chama de revolução criativa. O que se tem na pré-história, no estudo da pré-história, antes de 35.000 anos, não existe um traço de mente humana moderna de acordo com os achados arqueológicos, antes desse período. Então é um marco na evolução cerebral do homem. Com relação à explosão esporádica dessa criatividade, as pesquisas acreditam o seguinte: não foi um indivíduo só que começou a ser super criativo, que foi ensinando para outro, não. O que se acredita hoje em dia é que foi criado uma espécie de cérebro coletivo. Várias comunidades nesse mesmo período, em lugares diferentes, tiveram seus momentos de explosão criativa e o contato de uma comunidade com a outra acabou disseminando essa criatividade. Então isso aqui é para a gente ter uma ideia do panorama histórico desse período, do que foi o Paleolítico, que combina com a idade do gelo. Bom, existem algumas situações enigmáticas por trás da arte pré-histórica. A gente está pegando aí, dentro do Paleolítico, um período específico, que é o Magdaliano, 18 a 11.000 anos atrás. É um momento que surgem as pinturas nas profundezas das cavernas, e aí chama a atenção do homem. No final do século XIX, na França, você tinha lá os arrendatários de propriedades rurais que tinham nas suas propriedades cavernas onde foram descobertas essas pinturas. Os cientistas da época achavam que aquilo era tão real, era tão realista, que era impossível um homem 18.000 anos atrás ter feito aquelas pinturas. Eles acreditavam que era um artista itinerante que havia passado por ali e deixou lá o seu traço, tamanho realismo, tanto no traço quanto na escolha das cores. Eram cores que brilhavam nas paredes das cavernas, e as pessoas achavam que aquilo era impossível ser uma obra pré-histórica. Os animais pintados, uma coisa que reforçou isso foi o formato dos animais. Não havia algo muito parecido com a paisagem natural do Paleolítico Superior. Então foi uma coisa que chamou a atenção a pesquisa da época. E aí começaram a surgir hipóteses para tentar explicar que tipo de comportamento é esse. A primeira hipótese relacionava as imagens com a questão da magia, a situação mágica para você ter um rendimento melhor nas caçadas. Essa hipótese ela foi reforçada pelos achados das pinturas aborígenes na Austrália, e o aborígene australiano tem essa relação muito forte com a caça, porque é uma questão de sobrevivência, e
parece que a pintura aborígene australiana tem uma certa relação com a caça, isso acabou sustentando essa primeira hipótese. O problema dessa hipótese, fazendo uma análise mais profunda, e aí uma análise arqueológica, é que os achados arqueológicos, do ponto de vista digestivo, né, o que se comia, né, o que o homem fazia parte da sua alimentação, não era exatamente o que estava pintado nas cavernas. Então, essa relação de magia com caça ficou meio que deixada de segundo plano. Aí vem uma segunda hipótese para tentar explicar esse tipo de comportamento, né? E aí tem uma situação muito interessante. Alguns pesquisadores tentaram dar um contexto social para aquilo, né, da pintura, e começaram a fazer relacionava a pintura do cavalo com a questão da masculinidade, a pintura do bisão, né, com a questão da feminilidade. Eram animais que tinham, na maioria das vezes, destaque nas pinturas das cavernas, eles estavam em lugares bem destacados, bem nítidos, e chamando a atenção para quem entrasse. Isso parece ter sido feito de uma maneira proposital. E uma pesquisa muito interessante foi feita com a música. Alguns pesquisadores franceses, na região de Ariège, eles descobriram em 3 cavernas, tiveram um trabalho incrível, longo, né, um trabalho extenso, onde eles utilizavam instrumentos musicais para medir o nível de ressonância em vários salões dentro das cavernas. Eles perceberam que aquela seção da caverna que tinha a melhor ressonância era justamente o local onde tinham as principais pinturas e onde você encontrava a maior quantidade de obras pintadas nas paredes. Então eles tentaram criar um contexto social, tentaram entender como era a sociedade desse paleolítico superior baseado nessas pesquisas. Mas continua a questão enigmática, né, porque existe uma padronização geométrica, aparecem sinais, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, né, que são os pontos, curvas, retas, espirais, curvas, umas dentro da outra, muito ligadas às pinturas das cavernas. E aí, a partir desse achado, surgiu uma terceira hipótese, que a arte rupestre deveria estar associada ao xamanismo, né? Existe um povo no sul da África, na região da Namíbia, né, no deserto de Kalahari, que é o povo San, que tem uma relação muito próxima com a pintura de caverna. Essa pintura à direita é do povo San, da Namíbia, não é uma arte obrigatoriamente pré-histórica. E a pintura de caverna desse povo africano está diretamente ligado com a questão do xamanismo. Nesse momento, esse corte aqui da apresentação faz um diálogo com o que o Danilo apresentou na semana passada, o que eu achei muito interessante. Eu não sabia disso, não conhecia o trabalho do Danilo, e eu fui descobrir isso depois para apresentar para vocês. O xamã, quando entra no mundo espiritual, segundo a cultura San, ele morre várias vezes. E numa dessas mortes, algumas imagens sobressaem, principalmente no caso da cultura San, daquele animal ali. Aquilo ali é um elande gigante. Fui pesquisar que bicho era esse que eu também não conhecia, né? Ele está representado naquela parede ali. E é um animal que aparece associado a esses padrões geométricos, esses sinais geométricos, pontas, tudo. Então você está sempre, no momento do xamanismo, aparece essa figura do xamã, né? O que vai reforçar essa terceira hipótese. E o povo San, eles têm pinturas que datam do período do Paleolítico Superior. Então existe uma relação muito próxima dessa cultura africana, que para a gente é atual, mas já está aqui há muito tempo, né? Marcada na parede desse povo já há bastante tempo. Um pesquisador chamado David Lewis Williams, ele, estudando a cultura do povo San e observando os padrões geométricos,
ele descobriu que na literatura psicológica existem 3 estágios básicos no momento de alteração de consciência. O primeiro estágio, e aí vai de acordo vai de encontro com o que a gente propõe apresentar para vocês, é o momento em que o indivíduo vê as imagens entópticas. O que são essas imagens entópticas? São representações geométricas, pontos, retas, retângulos, curvos, que a gente vê ali naquela imagem à esquerda, né? Os xamãs também veem isso. Os xamãs lá do Kalahari, do povo também tem o mesmo tipo de experiência. Uma coisa que a paleontologia fala é que isso independe da cultura, porque essas imagens são chamadas entópticas porque elas são produtos da arquitetura neural humana. Então, independente da cultura do indivíduo, eles veem mais ou menos o mesmo padrão de imagens, pontinhos, retângulos, enfim. No segundo estágio, essas imagens entópticas são vistas como situações reais, então como se a curva representasse uma colina ou o dorso de um animal, uma pedra, algo que tivesse alguma significação para aquele indivíduo que está dentro daquela cultura dele. E no terceiro estágio é o momento em que o indivíduo ele relata como se ele estivesse entrando num vórtice, num túnel giratório, que fosse puxado para lá. E aí surge uma situação muito interessante. É o momento em que ele enxerga as quimeras, a associação do corpo do homem com o corpo de outros animais, que nós chamamos de teleântropos. Então aqui tem a imagem no meio, e a última imagem que é à direita representa uma representação do desenho do que é aquilo ali. Aquela é a famosa feiticeira da caverna de Troyes-Ferré, na França. E você vê ali nitidamente, existe parte humana, né, associado ao corpo do animal. Isso é um comportamento que se atinge quando você chega no terceiro estágio de alucinação. Os xamãs do Kalahari também têm a mesma sensação. Então isso reforça um pouquinho. Pela série de imagens, exatamente essa sequência. Você vê muito aparecer novamente. Então, é muito moderno. Pois é. E como a paleontologia e a própria psicologia fala, isso independe da cultura do indivíduo. Isso faz parte dos estágios da alucinação. Né? Por que a gente está falando sobre isso? Porque a gente está tentando entender o motivo comportamental do homem fazer essas pinturas nas cavernas. Será que é só para representar o seu dia a dia? Mas por que só representar o dia a dia? O que está por trás de tudo isso? Né? Nós apresentamos 3 hipóteses. Se você me perguntar, poxa, Luciano, em que você acredita? Né? Eu acredito nas 3. Eu acho que é uma questão de representar o dia a dia, eu acho que é uma questão de você associar a magia com a caçada e ter um resultado legal, eu acho que é questão de você ter uma situação xamanística, né? Eu não sei se apenas os xamãs faziam pinturas de caverna. Então eu acho que é mais seguro a gente se agarrar nas 3 hipóteses. E se pintar uma 4ª hipótese e se for satisfatório, a gente fica com ela também. É um comportamento humano, é algo tão complexo e não dá para você ficar com uma hipótese e deixar as outras de lado. Luciano, em relação às imagens entópicas, Sim. eu estou vendo ali quadrados, né, retângulos, pontos, e pontinhos distribuindo, delineando linhas, né, alinhadas. Tem mais o que nesse conjunto? Existem curvas, existem espirais, curvas uma dentro da outra, e às vezes essas imagens elas aparecem muito próximas de, por exemplo, dessas quimeras, desses teleântropos, desses animais metade homem, metade bicho. Isso é muito comum. Agora, ontem mesmo a gente estava vendo um documentário, não era um bom documentário, mas que falava sobre as pessoas que sofrem de paralisia do sono e as visões que eles têm quando eles têm de paralisia. E depois o documentário não vai muito profundamente nele, porque está mais preocupado em recriar. A gente foi pesquisar e vi que existem 3 estágios também do tipo de visões, alucinações da paralisia do sono. Aquela quando você não consegue se controlar e você acha que tem entidades ou figuras no seu quarto ou que está em cima do seu peito.
E a primeira sensação mais leve da paralisia é simplesmente não se controlar no corpo e eu vejo manchas e uma energia, uma estática opressiva, né? Esse é o primeiro estágio que tem. A segunda é que existe uma entidade, você vê imagens, né? O segundo nível, geralmente são sombras, parece muito arquétipo, sabe? Uma figura ruim com forma humana ali com você. E o terceiro estágio, de pessoas que eles chamam assim, dos que já são veteranos de terapia de sombra, porque é uma coisa que está se tornando extremamente recorrente, é a sensação de estar fora do seu corpo. Ou então já vira uma coisa corporal, assim, você começa a sair do seu espaço corporal, você vê seu próprio corpo em algum tipo de agonia, no espaço, que é engraçado ver as analogias. O primeiro é uma coisa totalmente abstrata, né? O segundo começam a vir imagens arquétipas, assim, que associar coisas reais. E o terceiro você começa já a se ver de uma outra posição, assim. E você acha que esse ver de uma outra posição poderia ser o equivalente a uma pintura? Não, eu acho que isso é a ideia do... Eu acho que é o terceiro estágio, quando você vê do vórtice com representação de imagem completa, surgem as quimeras. Você começa a misturar a sua identidade com uma outra coisa, se vê de fora. Exatamente as quimeras. Não, eu estou vendo que é interessante ver... A representação em desenho poderia estar refletindo essa visão do próprio corpo, como se o corpo fosse uma terceira pessoa. É uma terceira pessoa. Isso, obviamente, eu teria que avaliar, mas é interessante ver as analogias dos estágios. E há quanto tempo se faz isso, né? Exatamente. Só para a gente fechar aqui, pessoal, esse tempo é curtinho, né? As imagens entópticas, né, que a gente já falou, estão presentes tanto na arte do povo. Ali, aquela exclamação eu aprendi recentemente, você fala como se fosse um xoxo, tudo. Insano, é o nome, né? Do Kalahari. Quanto na arte do Paleolítico Superior, indicando a possibilidade de se tratar de comportamentos ritualísticos, xamanísticos, magia ligada à caça. Eu quero representar o meu cotidiano, enfim, o que mais a gente puder explorar nesse sentido. Eu só queria, para a gente fechar, fazer a leitura do último parágrafo desse capítulo do livro do Wiki, porque eu acho que vai coroar bem isso que a gente está conversando aqui. Diz o seguinte: poderemos nunca saber o que tinham em mente os escultores quando fizeram visão, nem os pintores de Lascaux quando pintaram um unicórnio, ou qualquer dos artistas da Idade do Gelo que fizeram. Mas podemos ter certeza de que o que fizeram era importante em um sentido muito profundo para os artistas e para as pessoas das gerações posteriores que viram as imagens. A linguagem da arte é poderosa para as pessoas que a compreendem e intrigante para quem não a compreende. O que sabemos é que aqui estava a mente moderna em funcionamento, gerando simbolismos e abstrações de um modo que somente o Homo sapiens é capaz de fazer. Embora não possamos ter certeza sobre o processo pelo qual os seres humanos evoluíram, com certeza sabemos que ele envolveu a emergência do tipo de mundo mental que experimentamos hoje. É isso. A discussão. Você não conseguiu apresentar em 17 Tá bom? Nosso tempo é curtinho, né? E é para isso. discutir, né? Na verdade, você está dando inspiração para a discussão, levantando a bola para a gente discutir. E aí, gente? Vamos lá. Questões. Como eu falei antes, vocês poderiam ter interrompido quando quisessem. Parece um pouco que a gente tem que conversar sempre. A partir de padrões, trazer esse pouco. A questão superior. Mesmo as figuras mais complexas, elas um padrão mais simples. Os padrões mais simples são como se repetir sempre. E é justamente essas duas coisas que a gente falou aqui em outras áreas. Esse conceito de padrões de fractalização, no final das contas, está no mesmo ponto. Dessa forma que eu vi um pouco isso. Eu acho que a gente encontra padrões
Isso faz parte da natureza cerebral, né? O cérebro procura padrões. E isso muita gente pode montar aquela cabeça, por exemplo. Né? Mas eu acho que isso tem muito a ver com experimentalismo. Você vai buscar o seu padrão de acordo com o que você experimentou. E para mim isso fica muito claro quando você analisa uma cultura dessa. É a vida do sujeito daquele momento, naquele tempo histórico, geológico, representado ali. A razão pela qual ele fez isso, a gente pode misturar todas essas hipóteses e criar até outras, né? Mas que é um resultado de algo experimental, eu não tenho dúvida. Uma pergunta, não sei se você vai saber responder, mas você acha que alguém sabe? Existem exemplos de rascunhos? Dá pra ver umas. Existem desenhos inacabados, ou todos eles já mostram que eles estão cumprindo sua função de famosos enteados da época? Existe assim meio bisonte, várias perninhas? Existem, eu acho que não. Existem até imagens bem completas, mas como se um animal estivesse entrando no outro, mas em sentidos diferentes. Um para a direita, um para a esquerda, mas daquilo que tem algum significado, que não sei qual é, de forma que eles. Mas a coisa muito bem feita. Né? Por isso que no século XIX eles achavam que era impossível um homem do Paleolítico ter feito uma gravura daquela. Aquilo foi um artista que passou e resolveu pintar a parede. Mas meia imagem eu nunca vi. Eu já vi imagens bem complexas mesmo. Completas e complexas. Como fosse uma figura entrando na outra. Então não existe um momento que a pintura foi feita casualmente? Eu não sei se não existe. Eu nunca vi. Tá. Eu acho que a gente pode fazer sempre um exercício. Aí a gente está olhando o que aconteceu nas cavernas da França. Eu acho que cabe a você, Luciano, quem for e outras pessoas, olhar também do que a gente tem de registro aqui, que é controverso no Brasil. Controverso se tem 9.000, 15.000, 30 e poucos mil anos, né? Os registros no Piauí e alguns outros em Minas Gerais, de arte rupestre no Brasil. Né? Então, a gente olhar também esses registros com esse cuidado, esse olhar mais sofisticado que vocês têm, e aí eu faço a questão, né? A gente está olhando com o olhar de lá, que é o mesmo daqui também, a gente faz junto, né? Então a gente complementar esse estudo com o que a gente tem aqui. Eu fiquei pensando numa coisa que eu vi, aliás, vou mostrar na aula de amanhã, na aula de teatro e neurociência, a gente vai falar de alguns conceitos, e eu fiquei pensando no que o meio, né, o que o local também me influencia, que eles estavam mostrando pequenos prego, estava perto de outro macaco prego, e daí que isso passava de local de cultura para cultura, isso daí ampliava. Então, dois grupos de macaco prego, um a 40 quilômetros, lá no Piauí, no mesmo local que o homem fez os desenhos lá. Num local que tinha muita árvore, e o macaco não ficava perto, não tinha o comportamento de ficar perto um do outro, não tinha uso de ferramentas. Só a única coisa que eles faziam era uma pedra tal lá grande, que fazia. E no outro lugar, que era totalmente sem árvore, cada um que dava para um ver o outro, eles se aproximavam, eles tinham um comportamento de se aproximar, um ficar pertinho do outro, e daí tinha toda uma sequência de ferramentas que eles quebravam, tipo um mini cajadinho assim, várias coisas que eles desenvolviam, esses macacos pregos. E daí eu fico pensando até que ponto você falou do local, né? Então que tem uma questão da ressonância. Até que ponto não tinha comportamento de ficar próximo, de cantar, que
levavam a certos graus de abstração e aprendizagem disso, né? Porque uma coisa é um ir lá e pintar. Uma pessoa foi e pintou. Só que a chance de a gente ver isso é muito pequena, porque aquilo vai se apagar. Para sobrar isso de pintura, deve ter muitas outras pinturas que já foram apagadas pelo tempo. Então, tinha que ter talvez um maior número, isso daí tem que ser passado, não é só uma geração que fez isso, é uma geração que ensinou a outra, tem um código. E eu tenho a impressão que não só nós humanos, mas como em outros primatas, grandes e pequenos aí, a proximidade, está perto, sabe? Essa questão de estar perto desenvolveu alguma outra programação, que hoje é em neurociência, tem gente que fala de neurônio espelho, fala disso, daquilo, não vamos nem chamar de nada, vamos fazer a pergunta, será que essa proximidade as sociedades que conseguiram vencer, se aproximar, né, um afetar o outro perto? Porque acontece muita coisa, quando eu estou perto de você, eu começo a ver você diferente, eu começo a ver você distorcidamente, né? E esse distorcido começa a tomar conta, eu vejo você, mas eu também vejo um animal que está na minha memória, e daí eu misturo você que está próximo com um animal, porque, por exemplo, quando você está próximo, o tamanho de alguma coisa, uma ideia que o professor Luiz Garcia, que você fala em 2011, acho que isso, para a gente, que é como modifica, você está próximo de alguém, como modifica toda a sua visão também daquela pessoa. E quando você vê as obras, aí são umas coisas misturas antropomórficas, mistura com formas, eu não sei. E tem uma coisa na arte brasileira, da arte rupestre brasileira, tem umas coisas que parecem desenho, caricatura também, né? Então... Uma pergunta, são da mesma época as pinturas rupestres? Ela parece mais abstrata, a arte rupestre brasileira me parece mais abstrata do que a arte rupestre europeia. Mas será que a gente não consegue ver nada da arte rupestre brasileira? Assim? Consegue ver só no Google, só para Consegue? Com certeza. Eu tenho a sensação, posso estar enganada, mas eu tive a sensação quando eu vi aquela exposição antes no CCBB, que a arte rupestre brasileira ela é mais abstrata, ela é menos assim, realista que a arte rupestre europeia. Também tem a escolha, a gente não foi nas cavernas, tem as escolhas de quem fez a seleção para a gente ver. Por exemplo, isso que ele falou, eu até me esqueci, eu comecei a falar por uma coisa que a gente não colocou às vezes um desenhista dentro da caverna para olhar, porque ele quando olhar, garanto que ele vai ver esboços e outras coisas que a gente não está vendo. Então talvez falte uma expedição aqui liderada pelo Gabriel Brasil para o Piauí, aquele olha calor a responsabilidade, Gabriel. Rabiscando com o Luciano em cima de umas mulas, assim. Gabriel, vai volta o Zico com aquele jogo lá que você mandou pra gente. Vou. Mas eu quero para rabiscar. Eu quero usar uma lança, chegar ali com o meu pincel. E se não tiver, ele vai criar na realidade virtual deles os você achou isso, né? Tô vendo, eu não, seleção de Google, nunca São Raimundo Donato. Escreveu São Raimundo Donato para projetar lá. Projeta pra gente, né? Ah, não. Deixa eu se vai ser isso, né? Pode. Na hora a gente vê. O Espírito Santo, ela está falando que no Espírito Santo tem também. Quem sabe? Fala pra gente. Ah, tem sim. Tem sim, verdade.
Eu fico pensando isso. Treinamento das crianças para isso. Se é uma coisa considerada séria, se qualquer ritual que existe em qualquer tribo, as crianças treinam, são treinadas para poder satisfazer aquele ritual posteriormente. Vai dar continuidade na nada, tem um treinamento das crianças para poder tentar. Você sabe que encontraram pegadas fósseis, né, de pegadas crianças próximas dos locais onde os pintores estavam fazendo talvez muito desse treinamento tenha se perdido, talvez eles não usassem o material final. Isso é bem caricato, né? Bastante. Parece quase Turma da Mônica. O Horácio. Horácio mesmo, exatamente. Para a gente comparar uma com a outra, assim, como é que é diferente? Ó, pessoal, vocês já poderiam preparar um trabalho desses usando só o Google. Eu sugiro agora, para uma melhora de qualidade do nosso trabalho, não fazer uma coisa assim, não contra a arte rupestre da França, que é uma coisa que foi extensamente estudada, sim, aproveitar toda essa capacidade, mas que a gente olhe, e na sua tese tem tanto a arte rupestre brasileira como a arte rupestre francesa, ou você falou da Austrália, alguma coisa aí, mas que a gente olhe com outro cuidado, né? Aqui, porque a gente está falando de bases da representação, não vamos chamar de arte, representação humana, como o humano se coloca, né? Olha isso, vamos olhar com cuidado isso daí, vamos olhar um pouquinho isso daí. Olha, tem formas, tem representação, tem mistura antropomórfica, tem antropomorfismo aí, tem todas as fases que você fala. Esse animal do meio parece ter uma importância. Temos que descobrir que animal é esse da época, né? Já deve ter trabalhos por aí, mas eu acho que vale a pena você pegar. Quem sabe vai que rolam vocês irem lá pro Piauí, bem no verão. Delícia. Olha só, a parte geométrica, parece que é tudo misturado, né? É mais sofisticado isso aqui, cara. Pode ser em outro momento, eles não sabem se as datas batem. Não sei. Ela fala de 9.000 anos, é o datado. Ela chuta em 35.000 anos. Ela quem? Responsável. Ela tem uma formação interessante e prática, mas ela é super controversa. Lied Guidon, né? Antropóloga. E ela vive lá e lá está com um problema muito difícil. Está sem dinheiro do governo para se manter, e as pessoas estão invadindo e está difícil de manter aquela área resguardada. Né? Vamos olhar um pouquinho, né? Sim, sabe? Isso é brasileiro. Coloca aquelas cabeças Vocês de podem cavalo, apagar. só para comparar com essa daqui. Isso, Olha só só. Essa aqui, Tinha 3 ou 4 do lado da outra. essa aqui, né? Olha a diferença. Isso parece um adolescente desenhando. Isso é Europa, na Europa, é muito diferente. Um Picasso bem na sua última Mais fase. próximo do real, eu acho. O Picasso na sua última fase. Na sua última fase. Aí a gente vai para as pinturas brasileiras. Isso aqui que é? Brasil? Não, é lá. Já não é nítida a diferença, é nítida. Que beleza, olha isso, legal. Muito mais detalhista. Aí, né? É mais naturalista. Mas é menos narrativo. Agora, É menos eu não sei se histórias, eu estou né? vendo coisas, mas eu estou vendo círculos
Eu estou vendo curvas e estou vendo linhas paralelas. Tem sim. É uma curva bem definida aqui, eu tô uma... vendo camadas, como se o autor tivesse, ou Os os autores é uma das tivessem... teorias, né? O da lança, do uso... Você está falando uma coisa interessante, mas porque eles faziam uma mistura de pintura e gravação nas pedras. Então eles marcavam as rochas também, com essas curvas, com linhas retas, com os pontos, além de pintar. Às vezes as gravações eram em cima da própria pintura. É o que está transparecendo aí. Porque uma das coisas que me ocorreu, Luciano, quando você estava apresentando, é o timing dessas imagens entórticas. Elas apareceram antes das imagens figurativas? Você sabe dizer? O que eu li sugere que era mais ou menos o mesmo período. Fazem parte do Paleolítico Superior. Nenhum autor falou o contrário disso. Não houve uma antecipação de... Não houve uma precisão de datas. Prevalência de uma em relação à outra. Não sei, só se a gente associar a essa questão dos estados alterados de consciência. Funções, chamamentos. Uma roda. Mas aquele parece ser mais recente. Mas, de novo, a gente está cheio de conjecturas, não tem... A gente está aqui chutando e depois qualquer tudo ao contrário. Não, eu acho que não tanto assim. Porque existem trabalhos que já mostraram essa repetição, né? Aliás, esses já são brasileiros. Alguns vídeos que foram feitos aqui no trabalho de já falam sobre isso. A comparação do Paleolítico Superior com as culturas culturais do mundo. Isso dá a impressão de uma manada, né? Todos na mesma direção. De novo, eu não sei a origem. Isso é Europa, né? Não dá para definir. Eu estava olhando aqui muito... Sei. O filtro tá... Eu estava clicando dentro de um anúncio e descobre que é a propaganda da Telefônica. Aí todos eles estão com um celularzinho na mão. Essa tá interessante. Essa embaixo dela. Visualizar a imagem, bota fundo. Tá. Aí você já aparece outro momento. Bem diferente. Mas de novo. Sem a gente saber a geometria. Ó, eu peguei um artigo da UFPE que ela fala que todas essas das 260, 90% com datação acima de 20 mil anos. E eles não conseguem chegar, eles sabem que tem mais de 20 mil anos pela datação, mas eles acham que tem coisas de mais tempo ainda do que isso. Paris 1 veio também fazer a pesquisa. Tem até artigo aqui comparando cave paintings e relacionando com autismo. Mas é engraçado, a gente estava conversando outro dia mesmo sobre isso, sobre essa questão da pintura, né? Sobre a função da pintura como arte. Eu falei até hoje na aula do Evandro, que até a Franny fez um levantamento que a gente, essa coisa de falar assim como primeira expressão artística, depois o Zé corrigiu como estética, né? Ouvido, essa é a primeira representação artística, acho que, como você falou, acho que não dá pra gente, acho meio difícil a gente resumir ou separar as funções desses trabalhos, como isso é artístico, não, isso é uma função, não, isso era espiritual. Reconstruir aquilo é muito difícil, né? Até hoje, se a gente for pensar no Kandinsky, espiritual, é quase impossível. É estético ou espiritual o trabalho Kandinsky? Tem uma função. Aqui, ó, eu achei esse artigo bem interessante. De arqueologia brasileiro, escrito junto com o pessoal de Paris 1. Começou em 76 essa análise, em 1990 foi feito um doutorado sobre isso e analisaram um a um as pinturas arqueológicas e chegaram à datação de 26 a 32 mil anos, o que é a mesma época, Paleolítico Superior, antes da Idade do Gelo. Então, o que acontece?
olhar para isso e comparar que a gente tem sim pinturas, tem algumas que são 9.000 anos, mas a grande maioria são de 20.000 anos. Porque a coisa que a gente conversou aqui, será que as funções que teria a pintura feita nas cavernas na Europa seria a mesma que a gente encontra aqui? Será que significava exatamente a mesma coisa para os povos daqui, ou da África, ou da Austrália? Porque, de novo, são vidas muito diferentes, vividas de maneira muito... Eu visitei uma caverna na Bélgica. Conta pra gente. As pinturas ficam são muito internas dentro da caverna, elas não ficam perto da entrada da caverna. As cavernas são enormes por dentro. Essa que eu visitei era uma das menorzinhas, assim, não era nada, não era tipo essas mais famosas na França, não, era uma caverna pequena. Ainda assim, o que existia de pintura era lá dentro, mas dentro assim que... E considerando, se levar em consideração que o inverno de repente era mais rigoroso do que é hoje na Europa, né, fosse ainda mais frio naquela época, acho que as pessoas ficavam confinadas muito tempo ali dentro, né? Dentro daquele espaço da tribo, porque realmente eu imagino que para sair da caverna e caçar e tal, devia ser uma coisa muito complicada no inverno. Eles deviam ficar muito tempo ali dentro. O que eles ficavam fazendo esse tempo todo ali dentro? Será que tinham rituais? Será que tinham rituais em relação à comida? Será que eles passavam um tempo se preparando para a volta do calor, para poder caçar de novo? Então, devia existir agora que confesso a minha ignorância para falar, porque eu não estudei sobre isso, então não posso... Provavelmente já foram feitos estudos sobre isso, mas isso com certeza tem uma influência direta sobre o que foi desenhado. Porque existe a gente levando em consideração que não existe escrita, o desenho provavelmente também era uma das primeiras formas de comunicação, né? Então alguma coisa tentou se comunicar com o desenho, não para o futuro, entre eles, né? Então será que era um treinamento? Será que era uma aula? Vocês estavam dando uma aula, quando chegar a primavera é assim que a gente vai caçar, ó, tá vendo aqui o bicho? Não sei, eu tô chutando, mas... Será que isso não é um exercício para memória? Por exemplo... Lembrar que numa caçada tem lá um animal que é assim. Não sei, pode ser. Ele viu o bisão, mas agora chegou o inverno e não viu mais bisão, mas ele lembra que não é bisão, então vamos deixar aqui. Não sei. Será que era uma aula? Porque, olha só, eu não sei, eu vivo traçando paralelos aí afora, mas, por exemplo, assim... Exatamente, estavam ali. Mas isso é arte mesmo? Não, isso é para calcular o número de visões. Que calcular? Vai nos resumir as meros calculadores de visões. Por exemplo, assim, se você pegar mesmo, por exemplo, pega as igrejas católicas da Idade Média, tá? Tudo que era contado nas paredes da Via Crucis do Cristo, as pessoas não liam. Então eles tinham que desenhar para poder contar a história para as pessoas, para poder ilustrar. Não tinha livro, não tinha panfleto, não tinha nada. Então tinha que ilustrar para poder mostrar, né? Então assim, eu acho que o desenho, a arte, ele tem também essa função, uma função muito primordial na vida das pessoas, sabe? É que hoje, no estágio que a gente está na história da arte, se distanciou muito disso. A gente não desenha mais para existe, claro que existe ainda dentro da nossa sociedade o desenho que tem uma função, né? Mas artisticamente a gente não está mais ligado a uma função. Mas eu acho que por muito tempo existiu sim uma função. A história em quadrinhos, né? E agora eu concordo com isso. Eu sempre imaginei que exatamente que essas pinturas pudessem servir para esse tipo. Esse aqui é um animal perigoso, esse aqui não é, esse aqui de repente uma questão educativa. Então, eu concordo. Aí eu acho que seria interessante, por exemplo, daí realmente fazer uma pesquisa para ver, porque como a vida desses seres humanos na América do Sul ou na África devia ser muito diferente, né? Em termos assim de dinâmica, você não tem um inverno rigoroso, você não tem uma série de coisas, o que muda, quais são as semelhanças, quais são as diferenças, né? Eu acho que um estudo assim bem... Mas é interessante que mesmo a espécie em lugares tão distantes, ao mesmo tempo estavam se expressando. É incrível, não? É incrível isso. E mesmo de região, aqui no Brasil, né? É uma condição para outra. Fala um pouco, Evandro, uma condição. Parece que é uma condição. Mas é uma Pra mim, condição parece que que nós teve um somos tempo de
instalação, né? É uma expressão da condição humana que se instalou num determinado tempo para povos que não se comunicavam. É verdade, isso que é. Isso é muito Emergiu, curioso. alguma coisa fez emergir essa condição. O ser humano é que está se expressar, e o resultado disso... Se expressar através de artefatos. Uhum. Inicialmente a linguagem. Linguagem. Os artefatos são consolidações da linguagem. O desenho não deixa de ser uma linguagem. Né? Isso voltando, de novo, voltou com a história que a gente viu sobre a paralisia do sono, como uma das coisas que parece que as pessoas, visões, que todo mundo tem isso, que é uma coisa bem mais recorrente do que se parece, né? Essa sensação de estar dormindo, acordado, não sei se alguém tem que os arquétipos se repetem sempre. Né? Os arquétipos, não importa onde é que as pessoas têm, eles têm mais ou menos o mesmo tipo de visão. Aí depois eles traduzem como que eles acham. Uns começam a falar que é ET, antes falavam que era demônio. Né? Então é como se tivesse certas construções, arquétipos, assim, construções que a gente... Assim como a gente viu, eu pensei muito no trabalho do Danilo. Só uma pergunta do trabalho do Danilo, pra gente, talvez, já indo pro final, né, para dar o tempo da gente almoçar para voltar para a aula. A pergunta é a seguinte, Danilo: as pareidolias. Eu, quando estive lá no seu quarto, lá que foi quase um museu, né? Você tem os quadros do Danilo que ele pintou todos dentro de um cômodo, e depois o que ele fez antes num outro cômodo, então ele divide assim. Quando você vai entrar pro sono, você olha aquilo, você fica olhando, começam a aparecer várias figuras. E essas figuras parecem demônios, parecem santos, mas não se fala santos, mas figuras muito fortes. Até em figuras que você vê na história da arte pintada em outras coisas. Aquilo dá pistas para você. Coisas ligadas que a gente vê no budismo também, você começa a aparecer naquelas imagens, e são imagens aparentemente de uma questão aleatória de tintas que são jogadas em posições diferentes num quadro por uma pessoa que está fazendo essa arte que ele está fazendo. Mas como essa pareidolia aparece? A minha pergunta é: o que é isso, Danilo? Até hoje eu estou tentando descobrir. Não sei, Zé. Olha aqui, Zé, esse é um desenho de uma pessoa que sofre de paralisia de sono, desenhou o que ele sente quando ele está nesse momento de felicidade meio... A paralisia de sono se dá geralmente quando as pessoas dormem, estão muito exaustas, então não conseguiram entrar adequadamente no processo de sono, então eles vão direto para o estado de semi-acordado. Acontece às vezes com pessoas que dormem de tarde. São pessoas que às vezes acham que não dormiram a noite inteira, mas ficaram... Isso muita gente tem, muitas pessoas já passam por alguma coisa semelhante, mas a gente tem isso recorrente. Os que tem recorrente começam a construir dos mesmos arquétipos. E visões que eles têm é isso, tem entidades demoníacas, geralmente assim, negativas, né? Presentes, figuras humanas, né? Primeiro formas abstratas, presente com uma coisa abstrata, depois formas humanas que estão ali. E parece que quando você está nesse estágio meio acordado, meio dormindo, ou dentro de uma caverna por muito tempo, bem privado de sensações, assim como foi a experiência do Danilo, certas construções que geralmente ficam no inconsciente, não no inconsciente, abaixadas. Elas afloram. É só para jogar mais um grau aí. A gente assistiu, eu e o Danilo assistimos a última, a Marinha que não assistiu, essa Marinha que não assistiu, a última palestra do Stephen Hawking que ele deu. E a gente assistiu essa palestra, e no meio da palestra ele veio com uma questão do micro-ondas do universo mais antigo, que é quando deu a inflação, segundo ele, do universo, uma foto de 1 milhão de pixels dessa... Se a gente consegue achar isso? 1 milhão de pixels desse universo, e ele começa a achar padrões. Ele brinca até, e as pessoas acham que ele está brincando, e eu acho que ele não está brincando. Ele acha o S e o H lá, e a gente olha e acha outras coisas. Ele é Stephen Hawking. Ele acha o S e o H, ele fala que o cara que está na Austrália acha o HS, Homer Simpson.
E daí, não, mas a gente começa a ver imagens e outras coisas. E eu falo, peraí, esse é o micro-ondas, a onda mais lá do universo, do comecinho dos segundos iniciais do universo. Peraí, eu tenho padrões que para mim lembram imagens, arte, nessas micro-ondas do universo que teve uma enorme aparelhagem para captar. A gente via muito colado um com o outro, né? A gente vê gente em tudo, né? Não, mas peraí, que supersimetria é essa? Eu acho que tem a ver com a nossa capacidade, nossa tendência inata como ser humano de ver certos padrões. Mas será que não é mais disso, Evandro? Será que é o ser humano? Será que o universo? Eu não consigo entender o que é essa. Bom, eu fico muito interessado assim, de entender essa questão entópica das formas, né? Ou seja, porque todo o tempo que eu trabalhei com estética, eu trabalhei, e até comentei isso na vez passada aqui, né? Eu trabalhei como se fossem arquétipos, né, da psicologia profunda ou das tradições espirituais, mas não tinha. Estou falando isso na década de 80, eu não tinha acesso à neurociência, então eu não conhecia isso que você afirmou rapidamente, de que são as formas geométricas, tem uma emergência neural, né? A mim me parece que esse é um caminho bastante seguro de nós prosseguirmos, né? Ou seja, esse princípio organizador, né, estético e ético, né, é o que justamente a gente está procurando convergir. E me parece que é o ponto de encontro onde os pesquisadores estão aqui, de várias áreas, parece que estão recorrendo sobre isso. Ou seja, se há uma estética, em que medida essa estética ela é entóptica e em que medida essa estética informaria uma ética. Há uma ética dessa estética, haveria então um conjunto de valores aos quais nós poderíamos nos referenciar de maneira segura, consonante, por exemplo, com a questão da autorregulação, ou com a questão da autopoiesis, ou com a questão da busca das figuras de felicidade, etc. Me parece que eu acho que, a mim, tenho certeza que esse é um campo para o qual nós convergimos e que me parece decisivo, né? Sobretudo depois do projeto pós-moderno, né? De encerramento de toda a estrutura nuclear do pensamento ocidental, de verdade, sujeito, representação, consciência, etc. Eu agora fiquei pensando numa outra questão que o Luciano levantou, que é a questão das salas que tinham melhor acústica, né? Ela era privilegiada. Eu fiquei agora pensando na deprivação de sentidos, as pessoas estão dentro da caverna e as emoções, elas continuam aparecendo. As emoções mais que eles lá fora eles tinham, lá dentro, mesmo com uma certa segurança, vão aparecer. E vão aparecer o medo, vai aparecer várias outras coisas. E como será que eles representavam isso? E como será que era a convivência dentro desse local? O que será que emergiu aí? Deve ter emergido a pintura, mas pode ter emergido a música, pode ter emergido o teatro, pode ter emergido muitas outras coisas dentro da caverna que a gente não consiga hoje ter indícios. A dança. É. Vocês acham? Tem imagens que sugerem dança, né? Assim, de imediato a caverna. Bom, eu agora pelo menos estou no território do falar livremente, né?
a caverna automaticamente lembra a gente o útero, né? Ou seja, o homem das cavernas é quase como um homem que não saiu do útero. Até porque lá quando você fala que, na Bélgica, que essas inscrições, essas pinturas estavam no fundo da caverna, é justamente porque é o lugar mais protegido. Né? Então, me lembram muitas coisas, né? A questão da unidade original da mônada psíquica em Castoriades. Né? Eu acho que isso seria muito interessante, não sei, estou chegando agora, mas em que medida é possível se sistematizar isso? Eu acho que essa questão de um caráter entóptico da estética me parece uma pista muito E eu gostei muito, só para finalizar aqui, na tese do Luciano, eu indicaria que ele fizesse uma comparação entre essa questão da França, do Brasil, o modo de vida que se falava que tinha lá pelos estudiosos, o modo de vida daqui, e daí achar e classificar, segundo isso que você trouxe pra gente, das formas, o entóptico, que eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra, aprendi agora com o Luciano, entóptico, é isso? E daí classificar naquelas 3 formas e olhando essas imagens aqui do Brasil, né? Eu acho que a gente conseguiria um avanço aí interessante, bacana, e talvez a gente tenha dados novos que já, já justificariam um doutorado aqui no HCTE, só essas imagens e esse estudo mais pormenorizado aí, que você vai fazer essa epistemologia, mais que uma epistemologia, e depois você vai vir para os quadrinhos, né? Então, talvez fechando esse ano, a gente podia usar, vou falar que a própria internet, as imagens que estão na internet para fazer isso, para um primeiro momento, e colocar isso à prova em algum evento que tiver sobre Piauí, sobre isso aqui ou fora do Brasil, e a gente seguir, né, a base de sustentação da sua tese ser isso, mais do que tentar entender se eles estavam fazendo isso ou aquilo, e descobrir qual das teorias você está usando lá. É uma meta-análise da imagem. Da imagem. Da imagem. Olhar para essas imagens e ver o que elas têm e olhar, pegar as melhores qualidades, ver se aqui no Museu Nacional tem alguém que foi para lá e faz isso, e talvez a gente tenha acesso a coisas ainda melhores, né, de melhor qualidade, o professor conhece, talvez alguém. A Maria Beltrão, a professora Maria Beltrão é a segunda, são as 2 maiores pesquisadoras lá na Serra da Capivara. Sim. É essa senhora e a Maria Beltrão, e que está aqui pertinho, né? Tem vários livros publicados. Eu acho que isso sustentaria uma tese bem robusta sobre esse assunto, em que a gente vai falar uma coisa nova. Talvez. A gente tem que ver, de repente alguém já desenvolveu isso, a gente não sabe, mas aparentemente não. Então eu acho que, Luciano, você pode contribuir, talvez as histórias em quadrinhos são importantes, você vai chegar nela, mas talvez nem precise das histórias em quadrinho. Você possa trabalhar com essas imagens de uma forma tão interessante que depois você só compare isso com o quadrinho hoje. E não precise contar toda a história para fazer isso. Você acha alguma outra forma, né? Mas eu seguiria essa linha que eu acho, como diz a professora Mayra, quente. É quente essa linha. Eu finalizo para a gente poder ter o tempo para comer. Tem alguma sugestão de quem vai é o próximo? Eu posso fazer uma sugestão de tema? A gente, quando vocês trouxeram essas questões dos grids e circunferências e tal, que apareceriam como uma projeção imagética da organização dos circuitos neurobiológicos,
eu gostaria de ver coisas palpáveis em cima disso. Palpáveis que eu digo, quer dizer, evidências científicas. Artigos artigos originais. Os argumentos que são usados em cima de experimentação controlada. Pergunto se algum de vocês aqui tem interesse, ou para pensar um pouquinho, qual de vocês teria interesse em entrar de forma mais aprofundada nisso e apresentar para a gente um artigo desses original que eventualmente tem essa evidência, porque eu desconheço. Tá? Eu posso pesquisar isso. Me parece que o Danilo tem uma referência. Eu achei que você ia apresentar ele, inclusive. Eu não recebi Ele fala isso. sobre essa parte do tópico. Aí eu vi que eu achei que você ia apresentar. Ele fala sobre as relações das vias neurais que vão. A gente pode continuar com o Luciano semana que vem apresentando esse artigo, né? Não sei, interessa o Luciano? Sim, né? Eu não vi esse artigo, então não sei Danilo, do grau pode de ser dificuldade. Danilo e Luciano semana que vem? Daí fecha esse ciclo. Da construção da imagem. E você ajuda. Não, a gente está construindo um parâmetro, que como é a construção. Você está fazendo quase uma série. Das estruturas. Como é que é emergido. Como parece que certas estruturas mentais inatas do ser humano, ou seja uma conexão maior do ser humano com uma estrutura inata, talvez, do universo, que for, se emanou e se materializou nos primeiros momentos da evolução humana nas suas pinturas, e disso aí vai vir a construção toda a nossa realidade, né? Ou está na vida toda, né? Hã? Ou isso está na vida toda. Sim. Não só no ser humano. Não, talvez certas coisas, certos padrões, como são padrões muito, não diria primais, mas muito centrais, que faz o ser humano. O ser humano também não sei nem se é ser humano, talvez seja do ser vivo ser vivo. Não dá pra falar nisso, não. Tá? Mas aí a gente não pode. A gente tem que começar da onde a gente começa. Não dá nem pra dizer que as figuras entópticas sejam primárias em relação às figuras. Não, exatamente. Por quê? Porque a gente não tem uma relação exatamente de tempo entre elas. Então não tá claro. Mas então, como que. A gente pode definir não a ordem, né? Talvez não como ordem de evolução, mas talvez realmente como não dá pra falar Sabe em que está caindo? A evolução é o que a Maria essa questão da evolução, como a gente vê, é um entendimento da teoria do Darwin e do que vem depois, um pouco. Isso a gente vai ter que discutir aqui ainda nesse laboratório, porque talvez seja um pouco mais simples e complexo ao mesmo tempo. Sim. Como a gente viu. A teoria da evolução a gente discutiu num outro ciclo até na Nature, num artigo que falava sobre isso, e que seja importante a gente perceber que não é uma evolução, é uma acomodação. Só para finalizar, dá para a gente pensar que nós, seres humanos, e os corruptos, não os corruptos de Brasília, sim aqueles seres dodecapodes, que você pega com um PVC na praia, que tinha muito mais antes, agora tem muito pouco. Quem lembra? Tatuí. Tatuí, aqui chama, e em São Paulo chama corrupto. E eles, se você olhar quando tem um problema emergente, uma crise emergente no meio ambiente, que eles estão lá, como acontece uma mudança muito grande, eles emergem perto da areia e começam a fazer linhas. E se o ser humano fotografa essas linhas e olha, ele acha o Mickey Mouse, ele acha a cara não sei de quem, ele acha isso, acha aquilo. Mas parece ser um comportamento de seres que estão numa situação, num sistema que está entrando perto de um colapso. É um comportamento emergente aí que vai complicando a matemática, só isso. Tá? Maria, a gente pode voltar 15 para as 2 para começar? Pode. Só queria falar uma coisa, sua aula é de 3 horas, né? Minha de duração. Aula 3 horas e meia. 3 horas. Então a gente acaba 4h30 a aula. Isso, no máximo, porque senão ninguém aguenta. Consegue sair daqui. Eu sei. Obrigado. Obrigada.